Olá a todos que queiram estar daqui a pouquinho comigo. Mais uma vez, estamos juntos aí para mais uma live. E vou esperar alguns segundos aí para vocês irem entrando. Quem está aí? Educação para a Paz? É a Lígia ou é a Carol? Então, a nossa aula é sobre: é possível ensinar os conceitos e a filosofia de yoga para crianças? Então, boa noite, oi Elaine. Então já vou começar dando boas-vindas a todo mundo que está aqui, que já entrou, para quem for entrar depois, para quem for assistir essa aula gravada, porque vai ficar gravada no feed. E aí, se vocês forem me contando de onde vocês são, também é muito gostoso, né, para ver de onde vocês estão vindo. Estou na estrada, voltando para minha terra, Espírito Santo. Como é teu nome? Livros que amei. Que amor. A live será... Isso, essa live agora, sim, será só no Instagram. No YouTube vai ser a jornada, depois eu vou falar disso para vocês, tá? Olha, de Santa Catarina, bem perto de onde eu tô em Floripa, em Bituba, Salvador, Marisete. Marisete, ai querida, que saudades, tudo bem? Namastê, Cris, gratidão. Patrícia de São Paulo, que legal. Cabo Verde da África, que delícia, gente. Ai, que bom, né? Tão bom isso, tá juntando gente de tudo que é lugar, que coisa boa. Então, tão gostoso, Natália, Laura de Freitas, Bahia, minha família é toda baiana, de vez em quando eu vou para Bahia. Espírito Santo, Jandira, São Paulo. Que bom, gente. Setúbal. Brasília, Portugal. Nossa, Portugal tá tarde agora. Que legal que você tá aqui. Jaraguá, pertinho também, Curitiba. Que bom, gente. Então vamos lá, né? É uma delícia saber de onde vocês estão. Marisa, Florianópolis, você tá bem pertinho de mim. Que bom. Mais uma de Salvador. Terra boa. Minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, são de Salvador. Então vamos lá. Eu também queria pedir a vocês que tem um aviãozinho aqui embaixo que fica do lado direito. Quem puder divulgar essa live, né, para alguma amiga, alguém que você trabalhe que tenha sentido, né? Olha, Torres Caçador, que legal. Paraná, Santa Catarina, mais gente de Santa Catarina. Rio Grande do Norte, Praia de Sagi, que legal. É muito legal isso, né, gente? De tudo que é lugar. Então, aí o aviãozinho, né? Se você puder compartilhar, eu super agradeço, né? Se você puder compartilhar essa live, eu vou ficar muito feliz com isso. E depois também a live vai estar no feed para vocês poderem assistir novamente se quiserem. E aí vocês também têm a possibilidade tanto de divulgar a live, né? Se você puder ir lá comentar, dizer o que você achou, o que fez sentido para você, como também de compartilhar. Isso ajuda muito no trabalho da Crispitanga, tá bom? Você de novo de Taubaté, que bom, Renata, que você tá aí, coisa boa, bem pertinho da minha cidade, que eu sou de Resende, Rio. Então, aí eu gostaria de me apresentar mais uma vez, né? Meu nome é Crispitanga e eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalhei muitos e muitos anos em escola, venho trabalhando com yoga para criança e meditação para criança já há algum tempo, desde 1996, tem os 5, sei lá, algo assim, então já faz bastante tempo, né? Então vamos lá. O nome da nossa live, então eu vou falar de novo, principalmente para vocês que entraram agora, que o tema é possível ensinar os conceitos e a filosofia de yoga para as crianças? Então, assim, antes de dizer isso, né, talvez vocês até já ouviram essa pergunta, muitas pessoas sempre perguntam, muitas pessoas interessadas em ensinar yoga para crianças sempre perguntam: é possível transmitir a filosofia, os conceitos de yoga para crianças? Então, para os pequenos, né? Então, é algo que sempre todo mundo faz. E essa live, ela faz parte da jornada sobre
como ensinar yoga nas diferentes faixas etárias. Essa jornada vai começar na segunda-feira que vem. Vai ser 20 da noite pelo meu canal no YouTube, né? Vai ser na segunda 19, terça 20, quarta dia 21. Cada dia eu vou trabalhar uma faixa etária. Então vocês todos estão super convidados e convidadas para participar desse momento comigo, tá? Então, agora, essa live é uma preparação, é um aquecimento para as lives da jornada da semana que vem, ok? Então, como eu falei, muitas pessoas se perguntam isso, né? Eu lembro até uma aluna minha, ela achou assim, quando ela viu que eu ensinava yoga para criança desse jeito, né? Trabalhando com os conceitos, ela, como assim? Como que pode? Ela ficou muito intrigada com isso. Então, a minha experiência começou quando? Quando que começou? Porque eu acho importante eu contextualizar por que eu tive esse insight de trabalhar bastante com os conceitos e a filosofia da yoga durante a prática de yoga com as crianças, né? Então, eu desde 1989 que eu sou estudante da Self-Realization Fellowship, que é uma organização do grande yogi Paramahansa Yogananda, né, considerado o pai da yoga no Ocidente. Então, o que aconteceu? Logo depois de que eu entrei nesse caminho, em 1995, eu comecei a conhecer o trabalho de meditação que a Self-Realization Fellowship realiza no mundo inteiro com crianças. E eu me apaixonei tanto por ser pedagoga, por viver tanto em escola, eu achei tão lindo que eu comecei a me aperfeiçoar para ser também professora de meditação, que é um trabalho voluntário, mas é um trabalho extremamente organizado, extremamente bem feito, extremamente profundo, né? E riquíssimo, uma didática muito rica, e nós sempre recebemos treinamento. E eu fui durante muitos e muitos anos para os Estados Unidos e recebi muitos treinamentos sobre essa linha, né, essa forma de trabalhar a meditação com as crianças. E eu me encantei tanto que eu sou até hoje professora de meditação para crianças pela Self-Realization Fellowship. Comecei em Penedo, no Rio de Janeiro, no Retiro de Armação em Penha, que é um retiro que é propriedade da Self-Realization no Brasil, é o único que é da Self-Realization no Brasil. Atualmente moro em Florianópolis, trabalho, né, faço esse trabalho voluntário na Self-Realization daqui de Florianópolis, né? Então, aí quando eu conheci, que eu comecei em 1996 a fazer esse trabalho voluntário, e é tão profundo, é tão bem feito, tão bem estruturado, que eu falei assim, gente, mas isso é muito rico, né? Então, como que eu posso levar a pedagogia e esse formato? Lógico que eu não trabalho nada igual a Self-Realization, eu só peguei a ideia, né? Porque a gente trabalha na Self-Realization com a meditação, temas muito profundos com a criança, é de muita riqueza e tudo muito lúdico. Então eu peguei a ideia, né, essa ideia, juntei com o yoga e a pedagogia e senti que era possível sim trabalhar os conceitos da yoga com as crianças e a filosofia, e é isso que nós vamos falar hoje, né? E também um outro trabalho que também criou uma base sólida de ver como que isso é possível foi na Arte de Ser em São Paulo. Então eu ajudei a fundar uma escola em São Paulo, que existe até hoje, vocês podem ver, o Instagram é @arte de ser, que é uma escola, e essa escola a gente trabalha com meditação, com yoga e com muitos conceitos o tempo inteiro. A meditação, sempre a gente está trabalhando algum conceito de yoga, na yoga também, e em vários outros momentos na escola tem projetos belíssimos que envolvem, né, o estudo até dos grandes mestres da humanidade, mesmo para as crianças pequenininhas, mas é tudo muito lúdico, tudo muito rico. Então, todas essas experiências me deram uma base muito concreta e muito forte para fazer esse trabalho. Se bem que, antes de eu trabalhar na Arte de Ser, eu já fazia isso, porque eu comecei a trabalhar com yoga para crianças em 1996, paralelo com a meditação, né? Então, eu comecei primeiro com a meditação, depois com a yoga,
Então, na verdade, a arte de ser também foi uma forma de eu consolidar ainda mais algo que eu já vinha fazendo há muitos anos. Mas a experiência com a arte de ser foi muito rica, porque as crianças meditavam conosco todos os dias. Eu dava aula de Hatha Yoga para todas as crianças da escola toda semana. Então, é um trabalho que realmente foi de muita riqueza, né? Dentro do meu currículo, para chegar à conclusão que é isso mesmo. Então, quais são os pontos principais para que a gente possa, né, ensinar essa filosofia, né, para as crianças, né, a yoga, a filosofia da yoga para criança? Ela até colocou aqui a Elaine, a Self-Realization Fellowship, é uma organização fundada pelo mestre Yogi para Maharishi Yogananda, né? Então, a Elaine está pondo aí para vocês saberem como que escreve, inclusive, a Self-Realization Fellowship, né? Então, ao ensinar a filosofia, é muito importante que você faça uma adaptação desses conceitos de uma forma que seja acessível e encantadora, né, encorajadora, né, para as crianças, que seja um conteúdo trabalhado de uma forma bem gostosa, que as crianças possam acessar. Mas antes da gente falar como que você trabalha, mas que conteúdos são esses, né? Meus filhos, 2 anos, olha só que amor, de 2 anos. E olha, gente, eu tive uma aluninha na meditação que ela tinha 2 anos e pouco, a Antonella. Era impressionante a maneira como ela se envolvia com tudo, sabe? E ela tinha 2 anos e pouco. É porque também tem a alma da criança que é muito antiga e às vezes é mais antiga que a nossa e que pode ter até mais sabedoria do que a gente, né? Bom, então, que conceitos são esses que nós podemos passar? Primeiro, eu tenho até esse livro aqui, que é a Arte de Ser Yogi, né? Desculpa, Descubra o Yogi que existe em você. Esse livro, ele tem muitas atividades, todas essas atividades são para trabalhar os conceitos para crianças maiores. E ele é subdividido, esse livro, nas áreas que eu vou falar para vocês agora. Então, tá, que conceitos que você passa para uma criança? Primeiro, o conceito relacionado ao próprio corpo, né? Para a criança entender a importância de cuidar do corpo dela, a importância de alimentar o corpo dela adequadamente, a importância dela fazer os exercícios com cuidado para ela proteger o corpo dela, para ela amar o corpo dela. Isso tudo são conceitos iógicos, né? Por exemplo, outra área, que é a área da mente, né? Então, da gente trabalhar com a criança, é importante dos pensamentos positivos, a importância de você cuidar da tua mente, de você fazer exercícios que relaxem, que acalmem a tua mente, né? Exercícios que te dê concentração, que te dê foco. Então, na área das relações, de você trabalhar com os conceitos sobre a importância de você primeiro respeitar você mesmo, de você respeitar os seus amigos, a natureza, os animais, né? Qual é a outra área? A área das emoções, né? Então você pode passar sim conceitos importantes para a criança, até de uma forma muito lúdica e vivencial, utilizando as próprias posturas, para a criança entender que a yoga, ela não é só uma prática que você vai lá, faz e esquece. Não, é uma prática que vai ajudar sim ela a se regular, se ela tá com raiva, se ela tá nervosa, se ela tá com medo. E ela vai e leva isso para a vida dela. Dependendo de como a gente trabalha, ela vai levar isso para a vida dela, né? Aí a yoga também ajuda na área da alma, da criança acessar as belas qualidades dela. Ah, Cris, mas pelo amor de Deus, uma criança de 2, de 3 anos, de 4 anos, está muito perto da alminha dela. Sim, estão sim. Mas o que está acontecendo com a nossa criança agora e o que sempre aconteceu, não é de agora, só que agora tem mais interferências, né? A criança tem mais estímulos. Então, por exemplo, criança que não está brincando, criança que não está pulando, criança que não está balançando, criança que não está correndo, criança que não tem contato com a natureza, criança que não põe o pé na lama, criança, sabe, que não tem essa vivência, né, que ela tem que ter com o corpo dela. Aí o que acontece? A criança fica com a mente sobrecarregada. E daí ela vai ficar nervosa, vai ficar estressada, porque a criança que não brinca, gente, a criança que não pula, que não corre, que não balança, ela se desvitaliza. Então, a criança muito tempo na internet, muito tempo na televisão, né? Não tem o ócio, porque é importante, você não parece que você não tem nada para fazer, você vai criar coisas, né? Por exemplo, eu tenho meu sobrinho adora vir aqui para casa, que a gente já tem uma rotininha. O Noah, um tem 3 e o outro tem 2. Agora agora um fez como é que é mesmo?
ou tem 3 ou tem 2, agora um tem 3 ou tem 4, algo assim. Então, a diferença deles é de 1 aninho. Eu trabalho com as crianças, introdução do yoga, são crianças de 3. Exatamente, é isso mesmo, com certeza, esse é o caminho, viu, Lenice? É isso mesmo. Então, peraí que eu já até me perdi aqui. Então, eu estava falando da alma, né? Então, as crianças estão sendo desvitalizadas, e o fato de você desvitalizar uma criança, se ela fica muito no mental, como é o que as mídias sociais fazem, né? O que que vai acontecer? Ela se desvitaliza. Quando nós ficamos desvitalizados, o que que acontece com conosco, grandões, nós que somos grandões, grandonas e grandões? A gente fica estressado, a gente fica agitado, a gente fica nervoso. Quando a gente fica só muito no mental, só muito no trabalho, sem ter tempo para si mesmo, na verdade, é a mesma coisa que vai acontecer com os nossos pequenininhos, né? Então, desvitalizou, eles ficam afastados, eles ficam longes da alma deles. Então, a ideia da yoga é ajudar a criança a acessar a alma dela e sentir as belas qualidades que existem ali dentro. Ai, como isso é tão subjetivo, mas existem jeitos muito deliciosos e gostosos de fazer isso para que elas percebam esse encantamento de uma forma bastante lúdica, entendeu? E que mais que a gente trabalha? Ética, né? E valores. Então, por exemplo, na yoga existem os 8 passos de Patanjali, que o Patanjali foi um grande yogi, né? Que quando ele nasceu, a yoga era ensinada de boca a boca. E ele começou a ver a grandeza daquilo, um ensinando yoga para o outro. E ele chegou à conclusão, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ele codificou a yoga. Ele criou, então, um livro onde que tem tudo sobre yoga ali dentro. E esse livro tem esses passos, que é os passos de Patanjali, que são riquíssimos para ensinar uma criança, porque eles são valores éticos, né, que você ensina, que envolve honestidade, que envolve a verdade, que envolve o contentamento, que envolve o cuidado de si mesmo, que envolve o autoestudo, que envolve uma série de detalhes que podem ser trabalhados para crianças bem pequenas. Só que você tem que fazer isso de uma forma bem lúdica e acessível, né, para os pequenininhos. Então, olha que riqueza, todos esses conteúdos que eu falei, que você pode trabalhar e levar para as crianças, né? É muito rico. E isso que vai acontecer, a criança, gente, ela é muito prática. Conforme ela vai aprendendo, ela vai sentindo que isso está fazendo efeito na vida dela, mais ela vai se envolvendo, mais ela vai querendo, né? Por que que as crianças, por exemplo, eu tenho crianças que participaram de meditação comigo desde pequenininho até a fase adulta, né? 16, 17 anos, entende? Yoga também. Tive vários alunos que ficaram comigo desde pequenininho até ficar grandões, né? E eles falam, né? Eu já fiz live com alguns deles aqui, que eles falam o quanto que isso que eles aprenderam, eles podem não ter a memória de tudo, mas as sementes estão lá, né? O meu aluno que hoje é um cientista, ele ficou um tempo sem praticar yoga, né? Ele ficou um tempo que ele só queria saber de ser cientista, de estudar, de estar com os amigos, de fazer muitas coisas, que ele faz coisas lindas. Eu fiz 2 lives já com ele, né? E aí o que aconteceu? Ele resgatou essas sementes da yoga, ele voltou e agora está super praticante, né? Depois, com 30 e poucos anos, né? Que ele retomou, ele praticou yoga comigo dos 4 aos 17, a gente não sabe direito se foi 17 ou 16, nem eu, nem ele, né? Mas é um menino que também, lógico, meditou, também participava das meditações, mas olha que coisa mais rica, né? Ele ter essa conhecimento, ele falou que ele tem lembranças nítidas e sólidas do quanto que todos esses conceitos que ele aprendeu e todas as técnicas que ele aprendeu, como que ficou impresso, né, na alminha dele, tanto que ele voltou e ele fala coisas incríveis sobre essas lembranças, né? Então é muito interessante. Agora, tem uma história que eu quero muito compartilhar com vocês, que é uma experiência que me motivou muito a seguir sempre nesse propósito de ensinar os conceitos e a filosofia da yoga para as crianças, sabe? Então foi assim uma história de uma aluna minha, que eu não lembro se ela tinha 12 ou 13 anos, algo assim,
que ela virou para mim um certo dia, ela falou assim, Cris, eu não sabia que a yoga era algo assim tão grande, que tinha tanta coisa, porque eu fui ensinando, né, os 8 passos, só que um dia ela virou para mim e falou, ai Cris, eu queria ler mais sobre isso, ela era muito interessada em ler, e daí eu tinha um material com os 8 passos, que eu já tinha feito um resumo, então eu dei esse resumo para ela que eu achei que faria mais sentido, ia ser mais fácil para ela, assim, né, e ela leu e ela falou que ela começou não só a colocar aquilo que ela aprendia na yoga em prática, mas também aquilo que ela tinha lido nesse material que eu dei. E ela falou que ela ficou encantada, que ela começou a colocar coisas em práticas na escola, ela começou a colocar na casa dela, com a família, com os amigos, e ela começou a sentir uma diferença assim na vida dela. Olha que ela acrescentou. Ela disse: estou muito feliz em tentar levar a prática dos 8 passos para a minha vida, na escola, com a minha família, com os meus amigos. Que fica tudo mais fácil, ela disse. Mas sempre, quando alguma coisa está muito desafiadora, aí eu lembro: a força está dentro de mim. Eu tenho poder para lidar com tudo que vem, basta eu respirar. Ela que escreveu isso, sabe? Então, quando ela me falou e que ela me escreveu isso para mim, eu falei assim, gente, é incrível isso, né? Vai ter prática assim um pouquinho, tá? Então, olha que coisa incrível. E aí eu tive um insight, né? Quando essa pessoa falou, essa criança falou isso para mim, né? Tão jovenzinha, eu falei, nossa, ela tão jovem, se esforçando tanto para praticar e também para colocar em prática não só as posturas, as respirações, o relaxamento, a meditação, mas como que ela está aprendendo, né? Sobre os 8 passos de Patanjali, tocou o meu coração assim profundamente. E daí eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que tudo que eu fosse escolher para o meu trabalho, que tudo que eu fosse fazer com as crianças e com os adolescentes, né, e com os jovens, que eu tinha que alinhar sempre com a filosofia da yoga, não apenas, né, nos momentos que eu estivesse planejando, mas principalmente quando eu estivesse com eles, né? Então, sei lá, nas reações que eles tivessem, na forma como eles tratavam os amigos, ou na forma como eles estivessem tratando ele mesmo, ou com algum problema que surgisse, né, no trabalho, a gente parava tudo. Vamos ver, vamos olhar para isso, né? Então, como eu sou pedagoga e a gente já tem como pedagogo o hábito de fazer isso, né? De estar sempre olhando para o que está acontecendo. Eu lembro uma vez umas crianças que eu estava ali preparado, eu tinha acabado de me preparar para dar aula. Era uma sala muito gostosa, que no fundo da sala tinha uma natureza linda numa escola. E daí, de repente, eles vieram tudo correndo, quebraram a maçaneta da porta. Aí eu falei, não, a gente vai ter que parar tudo, né? E eu tava lá, eles estavam muito alvoroçados, eu fiquei quietinha, quietinha, esperando, né? Até que eles foram se acalmando, se acalmando. Eles, não vamos começar a aula. Eu falei assim, não vamos começar a aula. A nossa aula hoje vai ser outra aula. A gente quebrou a maçaneta da porta. Então, a nossa atitude precisa ser olhada. Todos nós aqui temos que olhar para isso. E foi muito bonito tudo o que aconteceu, as decisões que foram tomadas, quem que fez o quê para que isso fosse solucionado. Então, e aí que está, esse momento é o momento também da gente colocar em prática os 8 passos de Patanjali, os valores, a essência da yoga, os valores essenciais, para que a criança perceba, né, que aquilo que a gente está vendo, que a gente está sentindo no nosso corpo com as posturas e que a gente está aprendendo com a filosofia da yoga, a gente também tem que levar para a nossa vida. E foi muito lindo, eles perceberam a corresponsabilização. Você tem que se corresponsabilizar por aquilo que você faz e buscar soluções para as questões. Então, foi muito lindo que essa história dessa menina, então, que eu estava contando, acionou algo dentro de mim que mudou totalmente o rumo do meu trabalho. Não que eu ainda não trabalhasse com a filosofia, eu já comecei levando, sim, a filosofia para as crianças, desde o meu início. Mas, depois dessa história com essa minha aluna, né, que ela falou que ela começou a estudar e começou a praticar mais, me acionou algo dentro de mim que eu falei, nossa. E de repente eu comecei a criar muito mais, eu comecei a ser muito mais criativa, eu comecei a inventar coisas muito mais lúdicas para levar a filosofia e os conceitos de yoga para os pequenininhos. Então, a importância
disso, né, de você fazer isso e perceber que a criança vai colocando na vida dela, é muito rico, né? É muito rico mesmo. Mas existe uma outra coisa, que isso é a importância de você ensinar, né, esses conceitos, mas a importância também de você, como professor, pensar assim, bom, primeiro, uma família que te procura, ela te procura porque tem alguma queixa, né? Sempre tem alguma queixa por detrás. Ou porque a criança precisa de mais calma, ou a criança precisa de mais paciência, ou a criança precisa de relaxar mais. Ou às vezes vai porque a criança está feliz e quer praticar yoga, o que é maravilhoso também. Então, assim, sempre tem uma queixa. Desculpa, então nós, enquanto professores, a gente tem que estar muito envolvido no estudo e na prática também desses conceitos, né? Da gente procurar esses conceitos na nossa própria vida, da gente investir, né? Nessas qualidades, né? Na essência da yoga, da gente estudá-las, né? Então, esse é um ponto. E também estudar buscar o próprio conhecimento disso, né? Através de estudo, através de prática, através de curso, de alguma forma que eu possa ampliar o meu repertório em relação a essa filosofia, a essa ciência, porque a yoga é uma ciência, né? É uma ciência porque você pratica e vai ter resultados, né? Então, se você pratica a parte, né, das técnicas práticas vai te dar resultado, mas se você pratica também a parte filosófica, também vai te dar resultado, né? Então, e o que acontece é que a prática da yoga, ela aumenta a sua paciência, a sua calma, o seu discernimento, a sua serenidade, principalmente a capacidade de você aceitar o outro, a sua capacidade de aceitar as crianças, né? Então, por isso que primeiro tem que partir da gente, né? Tem que partir da gente também se envolver com esses conceitos, né? Com esses valores, com toda essa filosofia. Então, antes da gente trabalhar antes de eu dizer, né, como trabalhar a essência da yoga com as crianças, antes da gente chegar nisso, você já sabe que eu gosto de dar uma paradinha, né? Então eu quero convidar vocês para a gente dar uma paradinha. Que eu trouxe duas frases de inspiração. Hoje eu trouxe duas frases de inspiração para essa parada. Antes da gente falar como que se trabalha a essência da yoga para as crianças. Então essa parada é exatamente para que a gente possa se preparar para esse momento, para receber essa parte mais prática, essas estratégias que a gente pode utilizar para ensinar os conceitos da yoga, como também para a gente lembrar, né, que eu falei nas lives anteriores, sobre a importância do nosso próprio envolvimento com aquilo que a gente trabalha. Então, no caso aqui, a gente está falando dos conceitos da filosofia. Então, o nosso próprio envolvimento com os conceitos da yoga, com a filosofia de yoga, e o nosso próprio envolvimento com a prática da yoga em si. Então, isso é assim, extremamente importante para alguém que queira trabalhar yoga para criança, com yoga para criança, ok? Então tá. Então agora eu quero convidar vocês para a gente dar uma giradinha nos nossos ombros, né? Vamos girar os ombros, vamos soltar um pouco a cabeça para um lado, solta a cabeça para o outro. Aí de novo, gira o ombro para trás, abre bem o teu peito. E aí você pode colocar suas mãos na junção da coxa com o abdômen, porque você colocando as mãos na junção da coxa com o abdômen, você já vai ficar naturalmente com a tua coluna ereta. Então vamos colocar as mãos ali, vamos fazer algumas respirações, respira fundo, solta o ar, respira, solta o ar. Mais uma vez, respira. Então, mantenha os seus olhos fechados, continua observando a tua respiração. A primeira frase que eu trouxe foi de Mahatma Gandhi, quando ele diz: seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, para nós sermos a mudança que nós queremos ver no mundo, é importante que essa mudança comece em nós mesmos, né? Então, o que eu estou fazendo para que eu possa trazer yoga mais para a minha vida, né? Eu estou praticando, eu estou estudando.
Então, a importância de você buscar esse conhecimento para poder levar esse conhecimento de uma forma lúdica e didática para as crianças. Então, continua a respirar, soltando o ar, percebendo a leveza do teu coração a cada momento que você solta o ar, sentindo o abraço aí da paz, da calma. E a outra frase que eu trouxe, eu também já falei dela com vocês, que é de Paramahansa Yogananda. Então vamos fechar os nossos olhos, concentrar o olhar entre as sobrancelhas, para que a gente possa absorver as palavras dessa frase. Quando ele diz: cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Então vamos respirar, soltar o ar, sentir mais um pouquinho o quanto que só o fato de você aquietar o corpo, ficar imóvel e sentir a respiração, já te traz uma sensação de calma, de leveza automática. E agora a gente respira, solta o ar. Então, gente, juntando essas duas frases, né, o Gandhi disse: seja você a mudança que quer ver no mundo. E Yogananda disse: cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Então, assim, para a gente ajudar a elevar a consciência das crianças, é necessário que você precise estudar e também fazer isso com você, principalmente quando se diz respeito a yoga. Então, é importante que a gente esteja engajado com a nossa própria mudança, com o nosso próprio conhecimento da yoga, levando isso para a nossa prática, e a partir da nossa própria mudança vai ficar mais fácil de você conduzir essa criança e de elevar a consciência das crianças, né? Então, esse é um ponto primordial para você trabalhar com os valores. Comece primeiro com a gente, né? Cada um começar consigo próprio, né? Então, é lógico, às vezes a gente vai conseguir grandes transformações, às vezes a gente vai conseguir menos, às vezes a nossa vida nos conduz a situações que a gente vai precisar muito desse conhecimento, muito dessa prática, e é incrível como ajuda, né? Então, por isso, essa live vai ficar gravada assim, tá? Vai ficar logo, terminou aqui, eu já vou colocar no feed. Então, assim, como trabalhar agora? Vem a parte prática. Como trabalhar com a essência da yoga com as crianças? Então, esses temas todos que eu falei para vocês, eles podem ser abordados de maneira lúdica, com histórias, com jogos, com atividades criativas, com práticas adaptadas a cada idade e também à capacidade da criança, para que você possa promover essa compreensão profunda daquilo que você está trabalhando, que são os princípios e a filosofia da yoga, né? E a que a Aline falou, yoga é tão maravilhoso mesmo, Aline, que é bem isso que você disse, é tão maravilhoso que vale muito a pena você levar esse conhecimento, porque é de muita riqueza, né? Então, a yoga, como a gente viu anteriormente que eu falei, é uma união, né, do corpo, da mente e da alma, né? Então, no coração da yoga, nós encontramos essa ciência da saúde do corpo, da saúde da mente e da nossa regulação emocional, dos relacionamentos saudáveis, para que a gente possa ter contato com o que eu falei anteriormente, com as belas qualidades da nossa alma. Então, todos esses aspectos, eles estão muito interligados. Então, no ensino de yoga para criança, o professor, ele pode sim levar todos esses aspectos e tornar acessível e envolvente para as crianças, realizando atividades diferenciadas. Então, quais são essas atividades, né? Então, assim, antes de eu falar sobre a chave da filosofia da yoga para a criança, o que é a chave? Qual é a chave para você trabalhar essa filosofia? Eu quero relembrar que na segunda, terça e quarta, dia 19, 20 e 21 de fevereiro, às 20 horas, no meu canal no YouTube, vai ter a jornada sobre como ensinar yoga nas diferentes faixas etárias. Então, quem quiser, é só no link da bio aqui depois no meu Instagram e fazer a sua inscrição,
tá bom? Todos são muito bem-vindos. Então, a chave para você ensinar essa filosofia é você traduzir esses conceitos, como eu falei ontem, conceitos tão profundos, numa linguagem que seja acessível. Então, essa linguagem, ela tem que ser curiosa. Você tem que usar de termos que tem que ser curioso, que tem que ser lúdico, né? Então, usar metáforas simples, histórias envolventes, né? Então, por exemplo, se você for falar, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês, né? Quando você vai trabalhar com a criança, por exemplo, sobre o medo, tem uma história, tem até no livro do Gandhi, pena que o livro do Gandhi não está aqui, tem um livro do Gandhi para criança na livraria Omnisciência, que lá tem uma historinha do Gandhi falando que ele tinha muito medo quando ele era pequeno. Ele tinha medo do escuro, ele tinha medo de fantasma, ele tinha medo de muitas coisas. Então, ali ele conta sobre o medo, como que você pode superar o medo. Então, essas histórias, imagina Gandhi, né? Ele contando a história dele quando ele era pequenininho. Então, você usar histórias até de pessoas que são pessoas importantes e que sentem o que as crianças sentem, né? Isso vai inspirar muito a criança, né? Então, é importante você usar histórias envolventes, de acordo com a idade, né? Para engajar a criança naquele conceito que você quer passar, né? Qual outra coisa muito importante? As atividades lúdicas e criativas. Então, por exemplo, tem jogos que você pode fazer que pode envolver tantas posturas como os conceitos, histórias mais animadas também, que para as crianças pequenas que podem envolver conceitos e as próprias posturas também. As músicas, existem, por exemplo, no meu livro Yoga com Música, cada música está trabalhando o conceito, está trabalhando um valor que vai ajudar a criança a levar aquilo para a prática dela, né? Então, por exemplo, uma aluna minha, que era bem pequenininha, ela tinha 8 anos e ela ia começar a fazer prova, ela estava muito agoniada, muito nervosa com a prova. Ela pegou uma música que ela aprendeu, ela cantou a música, fez o exercício da música e foi fazer a prova e falou que foi maravilhoso. Depois veio me contar, uma gostosa, quando eles te contam que eles colocaram na vida prática algum conceito que eles aprenderam, porque cada música que tem aqui no livro, né? Então, por exemplo, a árvore. Cada música trabalha a postura, mas também um conceito, algum valor que seja importante para a criança. Então, as músicas, elas ajudam muito também a você levar para a criança algum conceito daquilo que ela está precisando. Por exemplo, a música do leão. Forte e corajoso como um leão, caminho pelo mundo fazendo tudo com coração. Então, olha, você tem vários conceitos. Esse conceito de você, como yogi, levar para o mundo, né, as coisas com o coração, caminho pelo mundo, faço tudo com o coração. E além que ele sou forte e corajoso como um leão. Então, eu estou tirando o medo aí, né? Estou trabalhando o meu medo, né? Então, por exemplo, eu tive uma aluninha que ela com 3 anos e pouquinho, ela foi fazer yoga comigo, porque com 3 e pouco, quase 4, a criança passa por uma fase que ela tem muitos medos. Por gentileza, poderia mostrar, indicar o livro novamente? Ah, Elaine, se você tiver aí, ponha o www Omnisciência. Então, olha aqui, é o livro Yoga com Música, que vende na Omnisciência, tá? Vamos ver se a Elaine põe, senão depois eu mesma ponho. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu vou escrever o nome e depois é só você colocar. Ah, aqui, ó. Pronto, coloquei aí. Então, deixa eu ver aqui. Muito lindo ver que as crianças conseguem equilibrar seus sentimentos. Sim, e a criança, ela é muito prática. A Elaine colocou aí, yoga com música, descubra o yoga que existe em você, e eu coloquei a Omnisciência para vocês. Então, foram os 2 livros que eu apresentei. Esse é para criança pequena, e ele trabalha conceitos, e esse aqui, o tempo inteiro, é conceitos para o corpo, para a mente, para a alma, para as relações, para as emoções. Para as crianças tem que saber ler, escrever e interpretar, tá? Então, esses 2 livros, né, e os livros que tem na Omnisciência sobre os grandes mestres da humanidade também são maravilhosos.
as músicas no Spotify. Coloca lá Cris Pitanga, que vai aparecer que a Cris Pitanga é artista. Não sei nem o que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, mas eu faço música para as crianças há muitos anos. E os meus amigos que são músicos adoram produzir as minhas músicas. Então, gente, as músicas, as histórias, tudo isso vai ajudar a criança a trabalhar de uma forma sólida. Não só trabalhar, vai dar uma base sólida, na verdade, sabe? Pode ser para a vida inteira dessa criança, gente. Olha, a Elaine colocou o link do Spotify e das músicas para vocês, tá? Então, olha que incrível, né? Isso, que você vai acionar na criança princípios e valores que ela vai sentir. A criança, ela é tão perspicaz que ela vai usar o que ela precisa no momento certo. Eu já contei aqui para vocês a história do menino que tinha que fazer uma cirurgia seríssima na boca e ele não queria, só que chegou uma hora que ele tinha que fazer, porque estava passando o prazo. O dentista, a mãe, estavam sendo tão delicados com eles, né? Com ele, para fazer tudo com calma. No fim, o que ele fez? Cantou a música do leão num cantinho, fez a postura do leão e falou que ele era corajoso e que ele ia fazer a cirurgia naquela hora. É um caminho maravilhoso para trabalhar com as crianças. Sim, Marisa. É maravilhoso. E olha, quem pega com afinco e faz com afinco e vai e leva as crianças, sabe? Olha, eu dei uma aula de meditação semana passada. Gente, pensa no encanto do que uma criança de 7 anos ficava falando pra gente, da profundidade do que ela falava, sabe? Então, assim, as coisas que ela vai aprendendo, ela não só leva para a vida dela, como ela fica dando aula para a gente também. E ela tem isso com a mãe também, né? Porque a mãe também leva muitos conceitos da yoga para os filhos, né? Tem até uma pessoa que virou para mim hoje e perguntou no feed, no meu feed no Instagram, ela perguntou se era possível ela ensinar yoga para a filha dela na casa dela. Sim, sim, eu tenho uma aluna que ela é psicóloga e ela fez o meu curso para poder ensinar yoga para a filha dela e está fazendo o trabalho dela que ela teve que fazer no meu curso foi exatamente sobre o que ela vai fazer com a filha. Ela tem que dizer para mim tudo o que ela vai fazer, me mostrar tudo como é que vai ser e ir me dando feedback, sabe? E está sendo incrível, sabe? E tem outros também, né? A partir de quantos aninhos elas podem começar yoga? Então, Luísa, é o seguinte: a criança pode começar a partir dos 3. Porém, eu já dei lá na ACDC a partir dos 2. Eu lembro que eu comecei a partir dos 4. Quando eu comecei com 4 aninhos. Só que minha sobrinha neta, a Vitória, tinha 2. Ela queria muito fazer yoga. Ela chegou lá, as meninas tinham umas com 4, umas com 6. Queria todo mundo ficar com ela. Eu tive que dar aula com ela no meio e as outras em volta. Entende? E aí depois também tive mais uma sobrinha neta que começou a fazer com 2 anos, a Duda, que até tem muitas fotos da Duda no meu trabalho. A Duda hoje trabalha para mim, ela tem 20 e poucos anos, ela não está praticando não, mas a Duda fez dos 2 até os 10 anos. Precisa ter formação em yoga para jogar fora o que não precisa mais? Não entendi. Trabalho com crianças de 3, 4 anos... Eles adoram as posturas dos animais, adoram a postura da baratinha, que é jogar fora o que não... Ah, entendi, agora sim. Tem que ter formação em yoga, ser futuro... Não, você pode começar sendo professora de yoga para criança. Muitos alunos meus começam sendo professor de yoga para criança. Só que é importante que você comece a praticar já, se não pratica, que você também comece a meditar, adentrar nesse mundo, estudar sobre yoga, né? E aí depois, se você quiser, aí você também faz uma formação de yoga para professores de adulto, que também é muito bom. Não precisa ter formação não, tá? No meu curso não precisa, e olha só, gente, tem vários alunos meus que não tinham formação e que começaram com yoga para criança, mudaram o olhar sobre yoga, ficaram pessoas extremamente profundas, estão super envolventes. Então, se você é praticante, vai ser maravilhoso. Se não é, comece, sabe? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, as atividades lúdicas.
Uma outra coisa que é muito importante de você incorporar para você poder trabalhar os conceitos da yoga para criança são as atividades artísticas, né? As atividades artísticas, elas te ajudam muito a você poder trabalhar os conceitos. Por exemplo, se você já dá aula de yoga para criança ou se você vai começar um dia, dá algumas aulas e depois peça para as próprias crianças desenharem para você o que é yoga para eles. Você vai ficar impressionada com o que as crianças fazem, sabe? Porque hoje em dia toda criança sabe um pouquinho sobre yoga. Se ela não sabe, é importante que ela primeiro conheça um pouco para depois ela dizer para você o que é yoga para elas. É incrível os trabalhos que saem nesses desenhos que as crianças fazem. Eu tenho um desenho que eu nunca consigo jogar fora, que é da Maria. Inclusive, eu tive um encontro com a Maria online, que é uma aluna que ela fez yoga comigo a partir dos 8 aninhos. Ela ficou um bom tempo comigo. E a Maria, assim, a sensação que eu tinha, que ela queria ir entrar na yoga de olho fechado, que se ela pudesse, ela ia embora de olho fechado. Ela era muito interiorizada, desde muito pequenininha. E hoje ela faz um trabalho belíssimo nessa área, sabe? Então ela sempre foi, mesmo quando bem pequena, ela já era muito interessada na yoga, na meditação. E ela ficou muitos anos comigo e eu tive a oportunidade esses dias de conversar com ela, foi muito rico, né? A Maria, ela fez um desenho para mim sobre o que era yoga para ela. Gente, o desenho é lindíssimo e ela era muito pequena para fazer um desenho daquele, sabe? Então ela já era uma artista, né? E não sabia, assim, o potencial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente se surpreende muito com o que eles têm a nos mostrar, sabe? Então, é muito lindo. Então, agora, gente, eu quero relembrar vocês, né, da jornada que vai ter na semana que vem. Então, a jornada é dia 19, na segunda-feira. A gente vai falar sobre os pequenininhos, né, de 2 a 6 anos. Aí, depois, no dia 20, que é a terça-feira, nós vamos falar de crianças de 7 a 10, de 7 a 10, não, de 7 a 9. E aí, depois, no dia 21, crianças de 10 a 12 anos, tá? Então, como a yoga, como trabalhar com a yoga nas diferentes faixas etárias. Quantas crianças de cada vez em uma aula? Então, Luísa, essa é uma pergunta bem interessante. Sempre me perguntam isso. Depende muito. Por exemplo, se for em estúdio e você estiver começando, começa com poucas crianças, eu aconselho. Se for em escola, nem sempre você vai conseguir dividir as turmas. As turmas às vezes são grandes, mas você costuma ter um ajudante. E quando você tem um ajudante, às vezes você tem que treinar ele para ele poder estar alinhado com você. Mas, se for em escola, você pode, às vezes, dividir. Eu tive uma aluna que ela falou que estava muito difícil. Eu falei para ela, faz uma reunião, explica tudo por que você acha importante, né, para poder dividir. E eles dividiram. Ela até hoje trabalha nessa escola com as turmas divididas e foi maravilhoso dividir. O trabalho dela ficou muito mais rico. Então, tudo é uma questão assim, que depende muito de onde você for trabalhar. Então, é isso que eu falei. Às vezes é gostoso você tem assistentes que são maravilhosas, mas às vezes as assistentes vão precisar ser treinadas por você, porque às vezes elas têm uns comportamentos meio anti-yogues, então você vai ter que ver, assim, né, o que você consegue fazer, depende muito da realidade aonde você vai trabalhar, né? Sou praticante há 3 anos e minha filha passou a me copiar, daí veio o interesse de ensinar. Com certeza, Cris, é maravilhoso, meu amor, faça, você vai ver. A jornada, gente, não vai ter certificado, tá? A gente vai oferecer a jornada, vai ter o curso, né, com 3 dias, com 3 aulas. Quem se inscrever vai ter acesso às aulas gravadas, vão ter até material escrito sobre as aulas, mas não vai ter certificado, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Bom, então vamos lá. Vocês podem ir perguntando que eu vou responder. Então, agora... eu escrevi algo aqui, relembrando muito o que a gente já tinha visto nas outras aulas, né? Então eu queria conversar com vocês, queria apresentar isso que eu escrevi para vocês. Mas para apresentar isso que eu escrevi, eu quero convidar vocês mais uma vez, para que a gente possa parar, dar umas 3 respiradas, assim, sabe? Que vai ser bom para mim também, porque quando eu me empolgo, vou falando, contando histórias. E daí é legal agora a gente dar uma respiradinha,
tá bom? Quero combinar isso para vocês, com vocês. Então vamos fazer 3 respirações, assim, cada um no teu ritmo agora. Então a gente fecha os nossos olhos, respira. Se quiser, você girar o ombro para abrir o peito. Respira 3 vezes. Mantenha os seus olhos fechados. E aí eu quero convidar você para ouvir. Ao preservar a essência da yoga no ensino para crianças, estamos plantando as sementes para um futuro onde o equilíbrio, a consciência e a compaixão florescem desde a tenra idade, moldando as crianças para contribuírem positivamente para um mundo que os cerca. Então, olha que lindo, né? Lembra que nós estamos aqui, né, para levar essas sementes da yoga para as crianças, né? É lógico, as posturas, elas já vão ajudar a criança porque elas têm os efeitos psicofísicos. As respirações já vão ajudar as crianças porque elas acalmam, elas relaxam, elas trazem a concentração, elas trazem foco. As técnicas de relaxamento de meditação já vão ajudar muito também, porque além de trazer esse equilíbrio mental, esse relaxamento corporal, a criança acessa as belas qualidades da alma. Mas entrar também em contato, né, com a bela filosofia da yoga, né, com a sagrada filosofia da yoga e os seus conceitos, também vai ajudar a criança a levar isso para a vida dela e colocar em prática no momento em que ela estiver vivendo, né? Então, por exemplo, eu tive uma criança que aconteceu uma coisa muito interessante. Ela estava brigando com o irmão dela, ela ia brigar com o irmão dela e ela lembrou que ela tinha aprendido na aula sobre não violência. Ela pegou e falou: Cris, eu saí correndo dali, eu saí correndo, chorando. Aí eu fui pro meu quarto e fiquei respirando. E falou: eu quero praticar, eu não quero ser violenta. E aí ela conseguiu. Aí ela falou que foi lá, respirou, e depois ela foi: mano, olha, eu tava quase brigando com você, eu tava ficando muito nervosa, mas eu consegui respirar, eu não quero brigar com você. E aí eles foram combinar lá o que eles iam fazer. Eles têm uma idade muito parecida, os dois. Então, olha que riqueza. Olha que riqueza. Uma criança levando para dentro da casa dela, né, a vivência, a prática de um conceito que ela tinha aprendido na aula de yoga, sabe? Então é isso, meus amores, né? Chegando agora, tudo bem, depois você pode assistir gravada. Você pode assistir depois, Rosângela também, a Rosângela, a Pri, ai meu Deus, a Pri Tardim. Você também pode assistir depois, vai ficar gravado, tá, gente? Então é isso, entendeu? Eu fecho essa aula com essa história tão fofa e maravilhosa de uma criança que colocou em prática algo que ela aprendeu, sabe, durante uma aula dos 8 passos de Patanjali, entende? Então, olha que riqueza, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta mais, quiserem me perguntar mais alguma coisa, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, né, que eu possa responder vocês. E lembrando, eu vou adorar ter vocês na jornada, quem puder participar da jornada completa, lembrando que cada dia vai ser uma faixa etária, né? Então vocês estarem junto, ao vivo, é legal que você pode tirar suas dúvidas. Meu aluno me contou que ele tinha medo de trovão, e quando aprendeu a postura do herói, o medo sumiu. Ah, gente, não é muito fofo? Olha, é isso, né? Crianças autistas podem fazer yoga? Sim. Tudo vai depender também muito como é a criança, né? Eu tenho vários alunos que estão trabalhando com crianças autistas e que está dando certo. Algumas tem que ser mais individual. Tem crianças, às vezes, que os pais preferem que façam individual. Na escola, as crianças estão fazendo em grupo, né? Tá dando certo. Algumas pessoas ainda estão tendo mais trabalho. E quando eu falo para meus alunos, quando estiver sendo difícil, às vezes você precisa também de orientação de alguém especializado na área que possa te ajudar nesse trabalho, né? As jornadas lives ficarão gravadas, mas somente para quem tiver inscrito, tá bom? Não vai ficar público, tá?
Me inscrevi, mas não vou conseguir assistir todas ao vivo. É isso, Graziela, acabei de responder. Então, se você está inscrita, está no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso. Eu amo a prática da respiração. Eu já faço mesmo sem saber filosofia. Já fiz por pouco tempo, mas quero muito criar um projeto na escola. Ai, que legal, Ed. Você é professora ou você é proprietário da escola? Porque é interessante que tem muitos proprietários de escola procurando meu trabalho, que é muito legal também, né? Porque daí eles aprendem como tem que ser todo o processo de trabalho para sim levar a yoga para a escola. Flávio, você é pedagoga. Eu também. É ótimo para pedagogo. Depois que você começa a praticar, você fala, meu Deus, é isso que eu quero para as crianças. Queria incorporar a yoga na minha turma nova de 4 anos na escola. Então, é importante que você aprenda a fazer isso, né? Se você aprenda a fazer isso. Então, você participar da jornada vai ser legal, né? Seria legal você se inscrever na jornada para você ver como que isso acontece, né? E posteriormente, quando você puder se aperfeiçoar mais, até fazendo curso, né? De yoga sobre como ensinar yoga para criança. Eu me inscrevi, mas não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Nos procura no privado, tá bom? Que aí a gente vai te mandar o link. Tem algum livro para indicar de postura para realizar a prática da mãe e filha? Então, esse livro de yoga com música é ótimo para praticar mãe e filha. Todos os livros de yoga é só você fazer a adaptação e praticar junto, mas eu não conheço um específico assim, eu não conheço. Vou ter que ver, é uma boa pergunta. Busca educação afetiva e quero muito fazer a jornada. Educação afetiva, que ótimo, excelente. Seja bem-vinda para fazer a jornada e colocar no seu dia a dia. Estou a tirar o curso para ser professora de yoga. Amanhã vou dar uma aulinha aos colegas da minha pequenina. Que legal! Ótimo, Nádia. Você acha que é de Portugal, né? Boa sorte. Depois me conta no direct como foi. Vou adorar saber. Minha filha se anima mais quando praticamos juntos. Excelente, Pri. Ótimo, melhor ainda que ela, né? Se você puder, então, cada vez mais se aperfeiçoar mais, você vai poder ensinar para ela, né? Eu tenho uma aluna, eu não sei se você estava aqui na hora que eu contei, acho que não, que você chegou agora, né, Pri? Que ela tá ela acabou de fazer uma formação comigo e ela tá super, assim, envolvida com yoga com a filha dela e tá sendo maravilhoso. Legal. Nádia, vou adorar saber. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta a mais, eu ainda vou ficar mais um pouquinho. É tão bom, né? Assim, tipo, eu não vejo vocês, mas eu sinto uma energia boa quando eu tô aqui. É igual quando eu tô dando aula pros meus alunos. Gente, incrível, parece que, não sei, tem uma coisa forte, assim, né? Essa coisa de todo mundo, de vários lugares, as crianças sendo ajudadas, né? Isso é muito forte. Que legal, meu próximo passo será a formação com você. Eba, vou amar. Querida, seja bem-vinda. É muito gostoso. Mas é isso, meus amores. Então, olha, seguimos juntos, né? Levando essa luz da yoga para a criança, através das posturas, através das brincadeiras, dos jogos, através das respirações, etc. Mas também sempre tendo como base a filosofia da yoga, né? Gratidão por compartilhar conhecimento. Ô, Suzy, gratidão por você estar aqui. Então, se vocês puderem, como eu pedi, né, para vocês, compartilhar, contar para as pessoas, comentar na live, porque eu vou deixar gravada, comenta lá o que vocês acharam. Cris, quanto amor, Cris, não entendo como não te conheci ainda. Olha, Vivi no jardim. Ai, que amor, Vivi, o que você faz no jardim? Que bom que agora a gente está se conhecendo, né? E que você puder participar da jornada, você vai conhecer mais essa tia Cris Pitanga. Obrigada pela live de hoje. Vamos continuar a jornada. Eba! Sim, Suzana. Eu também tirei o curso de professora de yoga há um mês. Estou dando aula, uma menina de sei lá. Ai, que amor! Que amor, Lênia! Que lindo! Que interessante. Eu adoro isso, saber dessas histórias. Muito importante essa educação clara e sensível. Ai, que gostoso. Obrigada, Mayara.
Também estou amando as lives, gratidão por tantos conhecimentos partilhados. Eu que fico feliz de vocês estarem aqui nessa troca. Sou praticante, estou muito interessada em aprender essa missão. Então venha. Você já se inscreveu na Lênia? Em Vivi, você já se inscreveu na jornada? Lênia, a live é incrível, você é maravilhosa, gratidão. Obrigada! Gostaria de saber mais sobre como fazer a formação contigo. Faz o seguinte, me passa um direct, Giselda, que aí a gente conversa, pode ser? Eu sou agrônoma, paisagista, jardineira. Gente, que lindo! Essa área é maravilhosa, imagina. Você faz isso com criança também? De nada, Cris. Eu que agradeço por você estar aqui. Obrigada, Joselda, pelo carinho. Eu vou fazer uma aula aberta dia 27, também sou praticante. Que legal, que legal. Estou inscrita sim, Cris. Ai, que ótimo. Por gentileza, sumiu aqui. Qual é o site que indicou há pouco? É www, vou escrever aqui, ó. Opa, virou aqui. Omnis. Ó, escrevi aí pra você. Esse site que tem os livros. Yoga com Música, Descubra Yoga. Tem o livro de Gandhi, que é maravilhoso para criança. Por gentileza. Ah, já escrevi. Tá, então. Ai, gente, que gostoso. De nada. Então é isso. Então quem entrou aí agora pode ficar sabendo, Gisele, que essa live vai ficar gravada, tá, Gisele? Daí você pode assistir toda ela depois. E quem não se inscreveu na jornada ainda, vamos lá. Contando os dias para a jornada, eu também. Daqui a pouco a gente vai estar junto, né? Gente, ó, beijo grande no coração de vocês. Muito obrigada pela participação, pela presença. Então, quem puder, na hora que a live estiver gravada, ir lá e contar sobre o que ficou para você, ajuda muito na divulgação do trabalho, tá bom? Então é isso. Beijo grande no coração de vocês. Olha, fiz um coração e ficou bem um coração mesmo, gente. Olha que legal. Bom demais te ouvir, gratidão. E bora na jornada. Vamos sim, Vivi, bora na jornada. Beijo! Namastê, namastê, gente. Gratidão a vocês por estarem aqui comigo, viu? Super obrigada mesmo. Pracinha da Floresta. Ai, gente, Patricinha da Floresta. Olha, floresta, jardim, tudo que criança ama. Junta floresta, jardim com yoga, tá perfeito. Tchau, gente. Beijo grande. Fiquem bem, tá bom? Daqui a pouco vai estar no feed. Tem tanta gente, dá até pena de sair. Beijo. Tchau. Onde é que sai mesmo? Tchau, gente.